September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time. Olá, amigas. Estou aqui para mais uma aulinha. Hoje nós vamos fazer um bloquinho simples. O mundo acha que ele é meio complicado por ser costurado em curvas, né? Mas não é. Só tendo um corte bem certinho e as marcações que a gente consegue montá-lo sem problema. Ele é um bloquinho que dá uma variedade enorme de opções. Olha, eu fiz alguns aqui para vocês olharem e ele é muito versátil, tá? Olha, aqui estampados com liso, poá. Esse também a gente pode transformá-lo num círculo. Então, conforme vocês vão mexendo, vocês têm várias opções para outros modelos de bloquinho. Ele em si, ele é um bloquinho muito simples, pequeno, porque eu tenho esse tamanho de régua, porque para esse bloco nós precisamos de um moldinho. Fica meio inviável fazê-lo sem um molde. Então eu tenho, pelo menos o molde que eu tenho é para esse tamanho, mas existem moldes maiores, réguas maiores, mas se a gente faz esse, faz qualquer um, certo? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente precisa de ter um moldinho para fazer esse bloco. Esse bloco, que é o Drum Cads, que em português é bêbado. Drum Cads Patch, que é remendo de bêbado. Então, nós temos que ter esse moldinho. Esse moldinho já é bem antigo, que eu tenho, inclusive é da tia Lili, do pano xadrez. Mas eu, para facilitar para vocês não terem problema em fazer o bloco, eu vou disponibilizar debaixo da descrição do vídeo um moldinho e vou dar uma sugestão também para vocês fazerem esse moldinho sem ser no papel, que fica mais difícil. Vocês pegam qualquer plástico meio duro, isso daqui é aquelas capas de encadernação que a gente faz nas gráficas, né? Então, olha, eu risquei o moldinho aqui em cima, recortei e fiquei com os moldinhos do nosso bloco. Vocês estão vendo que tem duas setinhas. O que significa isso? É bom sempre cortar na mesma posição do tecido, certo? Porque conforme o tecido dá uma diferença, conforme ele vira para um lado para o outro. Então, é só, quando for cortar na mesma posição. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou cortar com a régua, que fica mais fácil para visualizar. Então é assim, ó, por exemplo, a gente coloca o moldinho aqui, essa setinha tá para cima. Quando eu for cortar a outra parte, eu procuro colocá-lo nesta posição. A mesma posição do fio do tecido e com a setinha no mesmo lado, certo? E do mais é riscar. A gente vai riscar
e cortar, ou até com cortador dá para cortar para ficar bem certinho o corte. Basicamente, o bloquinho é isso. Já tenho aqui, ó, 2 pecinhas cortadas. E agora eu vou ensinar a montar para vocês. Bom, aqui não tem segredo, né? A gente pode vir ou com a tesoura, ou, como eu falei para vocês, com o cortador. Vai da preferência. E aqui o outro moldinho, a mesma coisa. É bem... procurar cortar bem certinho no risco, que isso faz toda a diferença na hora da montagem do bloco, tá bom? Cortei, então tenho as partinhas. Aqui eu nem vou recortar, que eu tenho aqui já pronto. Bom, então essa parte eu acho que ficou bem esclarecida, né? Eu vou deixar na descrição o PDF com os moldinhos, aí a opção que eu ensinei de fazer num acrílico, acrílico não, porque fica difícil de cortar, mas isso aqui é um acetato, né? E folhas de acetato é fácil encontrar em qualquer papelaria. Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu, na verdade, para montar esse bloquinho, eu uso 3 alfinetes. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer primeiramente? Nós vamos marcar o meio. Ó, vinquei bem o meinho do bloco. Vou fazer o mesmo com essa outra parte. Vinquei o meio, direito do tecido, eu vou juntar, deixa eu colocar mais aqui, com o direito da parte de baixo, bem certinho. Aqui neste lugar eu já coloco um alfinete. O segredinho desse bloco é que aqui na lateral nós temos que deixá-la paralela para começar a costurar. Ó, então eu vou deixar bem certinho, retinho aqui. E aqui eu venho e coloco um alfinete. Ó, vai falar, ai, ficou esquisito, mas é assim mesmo. Aí eu venho do outro lado, deixo bem certinho na paralela e coloco mais um alfinete. Essa é a maneira mais fácil que eu encontrei para montar esse bloco, tá? Porque a precisão na costura faz a grande diferença na hora dele pronto. Mas desse jeito que eu fiz aqui, eu gostei e eu achei que funcionou. Então, quando a gente corta bastante pecinha, né, que o bloco é pequenininho, para montar um bloco o mínimo são 4. Então eu faço em todos eles. Já coloco um alfinete aqui, um no meio e o outro deste lado. Eu tô usando um alfinete normal, mas quem tem aqueles alfinetinhos fininhos de patchwork, fica mais fácil ainda. Então, eu vou montando e depois eu vou para a máquina. Quanto menor a margem de costura,
também melhor fica a montagem. Então, aqui eu vou começar com o alfinete, devagar. Muitas vezes ele até pula o alfinete, mas eu vou deixar o alfinete para começar a costurar, porque eu me sinto mais segura começando com ele. Então eu coloco aqui na máquina, estou usando uma industrial, 0,5. Com o abridor de desmanchador de costura, eu já vou deixando aqui, ó, porque eu já vou deixando os dois tecidos bem paralelos. Olha, é só vocês perceberem, ele já vem na posição certinha de costurar. Então eu começo devagar, porque eu tenho um alfinete ali, né? Chego até no meio, onde está meu outro alfinete. Paro, puxo, e sempre assim, começa sempre com o colorido ou com essa parte do meio por cima, também facilita. Aí eu já ajeito o branquinho de baixo, eu já puxo, ponho todo mundo no lugar, bem paralelo, as duas cores, e vou até o fim, devagar no alfinete. Olha aí, certinho, tiro os alfinetinhos, cortar a linha. Quando a gente dobra, ó, ele já cai certinho. Ele já cai certinho, sem uma preguinha, sem nada. Tá vendo? Deu pra ver? E eu já, antes de eu ir pro ferro, eu já acerto com a minha unha mesmo. E depois eu vou no ferro. Quando for no ferro, não passar, apenas colocar o ferro por cima, por conta que aqui é uma curva, senão você, e olha pro lado de baixo como fica. Ok? Deixa eu fazer esse outro aqui para vocês verem. Ó, tá certinho. Só de você pegar aqui, ó, você já percebe que ele vai certinho no lugar. Certinho no lugar, ó. Não tem segredo nenhum. Sim, a única coisa é trabalhar assim com calma, devagar. Mas o primeiro pode ter uma dificuldade, mas depois que você começa a fazer, essa dificuldade some. Então, se precisar, ó, seguro até aqui para não correr. A costura sempre pro lado branco. Venho com acerto aqui para ficar bem rente. E depois a gente vai pro ferro para assentar bem o bloquinho
E aí é só juntá-los. Ó, esse daqui, esse modelinho aqui, eu juntei assim e assim. Aí a outra fileirinha, a outra carreirinha foi assim e assim. Ó. E assim a gente vai juntando. Olha aí, mesmo com tecidos diferentes, olha como que eles ficam bonitos. Tá bom? E na próxima aula, eu vou vir com... Vou dificultar um pouquinho mais, mas também é muito fácil de fazer. Dificultar porque nós, ao invés de uma costura em curva, nós vamos fazer duas. Mas fica muito lindo o bloquinho, dá para fazer trabalhos maravilhosos, só que é para a próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.